Então, muito bem, nós vamos dar início então ao nosso webinário PET Tecnologia em Alimentos. Desta vez nós vamos entrevistar a Isabela Maria, a Isabela nossa ex-aluna, e ela veio para conversar conosco um pouquinho sobre a nova jornada que ela tem caminhado aí na vida acadêmica dela em outro país. Nós estamos fazendo da seguinte forma, Isabela, a gente abre para você fazer a apresentação, e aí depois que você fizer a apresentação, a gente abre depois para perguntas, né? Uhum, Para ver essa troca, né? E a uhum. gente poder aproveitar o máximo da sua experiência e enriquecer os que estão presentes no momento, mas a ideia da gravação é a gente depois disponibilizar no nosso canal do YouTube do PET, para que a gente possa utilizar isso em aula ou outros alunos Sim, possam assistir que não estiveram aqui presentes no momento, tá bom? sim, sim. Eu te agradeço pela disponibilidade. Falo também em nome do professor Paulo, que fez o seu contato. Ele pediu Uhum. desculpas, ele teve uma intercorrência, um outro compromisso, e eu fiquei de assumir, e ele não pôde estar presente, mas nós também agradecemos o professor Paulo pelo contato contigo também, tá bom? Uhum. Pode começar. Antes de começar, todo mundo me ouve bem? O áudio tá ok? Ok, Eu estou tá ouvindo ok. todo mundo, pessoal? Tá. Sim. Então tá Bem, bom. Então, eu sou Isabela, eu tenho 25 anos, sou aluna formada pela UTFPR, atualmente estou fazendo mestrado e trabalhando na França. E a convite do professor Paulo e da professora Ana Flávia, vim compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. A ideia, né, dessa apresentação que eu vou fazer agora é que seja uma coisa assim mais rápida, né, entre aspas, mais para introduzir vocês no contexto geral. E depois disso, né, seria mais a questão da troca e de esclarecer as dúvidas de vocês. Então, eu vou ficar aberta aí para a gente poder trocar uma ideia. Bom, então antes de começar a falar sobre o programa e sobre o mestrado e tudo mais, eu vou falar um pouquinho sobre quem sou eu, né, para vocês me conhecerem um pouco mais na parte, claro, profissional. Então, eu sou técnica em alimentos formada pelo IFPR de Jacarezinho no ano de 2018. Eu fiz o ensino médio integrado com o curso técnico de alimentos, então formei ali, eu era bem jovem, eu tinha 18 anos, e logo em seguida, em 2018 mesmo, fiz o Enem, né, e postulei para o curso de Tecnologia em Alimentos da UTFPR, e terminei o curso em 2022. Então, assim, fiz o curso em 4 anos, né, não em 3 anos. E atualmente eu participo de um programa de pós-graduação no exterior, que é o programa EFA, que eu vou explicar para vocês depois no decorrer da apresentação o que, que é. E esse programa ele tem previsão de término em outubro de 2025. Um pouco da minha parte, né, profissional, onde eu trabalhei, eu comecei ali como estagiária no segundo semestre do curso de Tecnologia em Alimentos. Então, eu era estagiária de controle de qualidade no Moinho Dias Branco, em Rolândia. Eu trabalhava no laboratório físico-químico. Aí, depois disso, eu fui efetivada como assistente de controle de qualidade. Fiquei 1 ano como estagiária, depois fui efetivada no Moinho. E depois disso, postulei para uma vaga que estava aberta de analista de laboratório 1 na Seara, ali em Rolândia mesmo também. Fui aceita nessa vaga, entrei, e depois de 1 ano também eu fui promovida, né, nessa mesma empresa para analista de laboratório 2, que seria considerado um analista pleno ali. E agora, né, em 2023, eu fiquei na Seara até um mês antes da minha partida para a França. Então, agora eu estou trabalhando lá na França. O que, que é o programa EFA, então, para vocês entenderem? EFA significa Engenheiro Formação em Alternância.
Alternância é justamente o que a palavra, né, dá a entender. Você está alternando entre alguma coisa, que é o quê? A faculdade e o trabalho. Então, esse programa específico que eu participo, ele é um programa do grupo Lactalis. O grupo Lactalis, ele é um grupo de laticínios, ele é o maior grupo de laticínios do mundo. Só que quando a gente fala, né, e isso eu falo por mim mesma, porque antes de entrar eu não sabia, eu não conhecia o que era o grupo Lactalis, a gente não sabe muito o que ele faz, né, o que ele produz. Então, eu trouxe aqui nesse slide algumas marcas para vocês terem uma ideia do que esse grupo produz. Então, ele produz produtos da marca Batavo, da marca President, que é onde eu trabalho, da Parmalat, da Itambé e da LG, entre outras marcas, né? No cenário internacional, eles são detentores de muitas marcas. Ele é um grupo que está presente, se eu não me engano, em 51 países, então é muito grande. E esse programa a gente faz ele na Escola Superior de Agricultores, lá na França, e ele, né, tem pessoas de todo mundo. Eu acho que na minha turma tem pessoas ali de 9 nacionalidades, igual eu falei, o grupo. Ele é um grupo internacional, ele está presente em vários países, e várias pessoas ali, né, são selecionadas para participar. O programa, na verdade, ele é o seguinte: o programa EFA, ele é um programa de capacitação do grupo de futuros gestores, enfim, profissionais para o próprio grupo, né? É como você investir num futuro talento para que ele possa crescer dentro do grupo e com o trabalho dele, ele vai, né, desenvolver o grupo e ajudar o grupo a se desenvolver também. Então, eles fazem essa seleção, onde você vai para a França, porque o grupo ele é um grupo francês. Então, a ideia é que você vá para a França para conhecer realmente as primeiras usinas, as usinas onde o grupo surgiu, que existe mais a mentalidade do grupo, porque apesar de ser um grupo muito grande, eles também têm uma filosofia de trabalho muito familiar. Então, a ideia é você ir para a França para você conhecer isso, né, na origem, na raiz. Esses 2 anos são 2 anos de uma imersão super intensa. Além disso, você faz o mestrado, porque como é um programa ali para capacitação de gestores, você teria todo o conhecimento técnico aliado com a parte de gestão. O que é o mestrado em alternância, né, para poder explicar? É um termo muito estranho e eu entendo isso porque também foi estranho para mim no começo, eu não conseguia entender muito bem. Mas igual eu falei, ele é uma alternância entre a sua faculdade e o seu trabalho. No mestrado em alternância, você vai estudar e trabalhar, mas você não vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você vai passar um período na faculdade e um período no trabalho. E a faculdade e o trabalho, eles andam em complemento um com o outro. Então, o que você vê na faculdade, ele é aliado às coisas que você vai fazer no seu trabalho. Então, por exemplo, se você vai fazer um mês na faculdade, um módulo que é só de gestão da qualidade, quando você for para o seu trabalho, como um requisito de avaliação da própria faculdade, você tem que desenvolver um trabalho dentro do setor de gestão da qualidade da sua empresa e você vai entregar para a universidade um relatório sobre esse trabalho. Então, eu cheguei, eu fiz isso, e realmente um relatório acadêmico. Então, assim, é muito complementar as duas coisas. Então, o mestrado que eu faço, ele é numa faculdade de engenharia agrônoma, né? Igual eu falei, Escola Superior dos Agricultores da França, mas ele é uma especialização em transformação alimentar e qualidade. Então, ele é toda a parte de indústria, toda a parte de processos industriais, de todas as transformações industriais, aliado também com toda a parte de gestão de qualidade, legislação e certificações. Quando a gente chega na França, né, para fazer esse mestrado, a gente começa ali em setembro, porque isso também é uma coisa um pouco difícil de entender, mas o ano escolar deles é de setembro a setembro, tá? Por isso que começa em setembro. Mas você começa em setembro,
com uma sequência que eles chamam ADMI 4, que é uma sequência de admissão. Como você está entrando ali na faculdade, você vai começar a fazer o mestrado ali com eles, essa sequência de admissão, ela é uma sequência onde você vai, entre aspas, provar que você tem noções básicas de engenharia. Então, você faz ali 1 mês de aulas de estatística, matemática e também de francês universitário, que é para escrever redações e tudo mais dentro do formato universitário, assim como a gente faz no Brasil. E você faz provas, né, para saber ali se você está mais ou menos nivelado. Essa sequência que a gente chama de tronco comum são disciplinas que a gente faz junto com todas as especializações. Então, por exemplo, eu sou de TAC, né, que é Transformação Alimentar e Qualidade, mas a gente faz com todas as engenharias. Então, são as disciplinas base também, por exemplo, base de dados, análise de dados, informática, essas partes a gente faz em conjunto com todo mundo. E aí, tudo que é específico do mestrado, nós fazemos nesses outros módulos que daí não são específicos, né? Que quer dizer que não são gerais, são específicos. Esse gráfico também eu trouxe ele em cores para mostrar que nessas cores azuis claras são as cores onde eu estou na faculdade, e as cores escuras são as cores onde eu estou na empresa. Então dá para ver que realmente existe essa dinâmica de alternar entre um e outro. Enquanto eu estou na faculdade... Isabela, só vou atrapalhar você 1 minuto, perdão, mas os slides não estão passando para nós. Bom, pelo menos para mim está ainda o primeiro slide. Não, mentira, sério? Para todo mundo tá assim? Luana? Aqui não tá passando também, não. Oh, meu Deus. Eu vou parar de compartilhar, então, e eu volto a compartilhar de novo. Só 1 minutinho. Ai, que pena. E agora, deixa eu ver aqui. Aí. Tá passando agora? Ou não? Não? Então, professor, eu acho que você pode... Passou. Passou? Só porque tu falou. Ó, tá o que é o programa EFA. E agora? Dizendo para você? Não, eu tô no Quem Sou Eu. Não? Então ele não tá seguindo a mesma ordem. Então você pode compartilhar e daí eu vou seguindo você. Tá Tá bom? bom? Vou fazer isso. Melhor, né? Deixa só eu abrir ele aqui. Vamos ver se vai. Aqui eu vou fechar. Deixa eu tentar deixar ele em janela. Não vi. Vou ter que ir na tela cheia. Castanha. Vou tentar só rapidamente jogar ele para dentro daqui para não ter que compartilhar tudo.
Vai demorar, então vamos fazer. Tava tudo aberto, fiquei com medo de coisar. Não tô vendo isso aqui, não. Aí agora tá passando. Ok. Então, Eu vou deixar só o meu negócio ligado, que daí eu vou ouvindo vocês e mantenho aqui. Então, no quem sou eu. tá bom. Tá certo, Isabela? Pode ser, não tem problema. Bom, essa linha do tempo, né, teria sido muito ideal se esse slide tivesse passado quando eu estava falando disso, mas é só a linha do tempo do meu profissional ali. Depois, se vocês quiserem, a gente entra mais no detalhe, mas eu acho que o foco não é esse. Então, a gente pode passar esse slide. Enfim, esse é o slide onde eu falo um pouco do programa EFA, né? Então, igual eu falei, um programa do Grupo Lactalis. Eu trabalho atualmente no Grupo Lactalis, né? Mas eu fui contratada especificamente para participar deste programa. Eu me inscrevi para esse programa, né? Que é o programa onde você vai para a França, você passa 2 anos e meio lá, você estuda francês, e você entra no mestrado, porque ele é um programa 100% em francês. Então, eu não sabia francês, precisei estudar antes. Ali tem algumas marcas do grupo que o grupo produz, e essa foto é uma foto ali da turma. Igual eu falei, tem pessoas de vários lugares do mundo. Pode passar. Bom, galera, esse slide aqui era o slide onde eu estava explicando o funcionamento do mestrado, tá? Então, igual eu estava falando, as cores em azul claro são os períodos onde eu estou na universidade, e as cores em azul escuro são os períodos onde eu estou no trabalho. Eu peço perdão porque ele está escrito em francês, mas é que eu usei esse conteúdo para uma outra apresentação que eu fiz. Enfim, eu trouxe, a ideia ali era eu explicar, né, em português, mas é o seguinte. Igual eu falei, é um mestrado em alternância. Isso é um sistema da França, tá? Ele não é o único da Lactalis. Existem várias empresas que contratam isso lá na França, né? Mas que contratam, inclusive, pessoas internacionais para fazer essa alternância. Então, é onde você faz ali o mestrado, você vai para a faculdade, você vê as coisas na faculdade, você vem para a empresa, você trabalha na empresa. O semestre letivo deles é de setembro a setembro, então a gente consegue ver ali que ele começa em setembro, termina em setembro. E a gente também consegue ver que tem alguns períodos que eles são especificamente uma cor só. Por quê? Em julho, de julho a setembro, na França, são as férias escolares de verão, porque é verão lá. Então, as faculdades não funcionam. Então, você fica direto na empresa. O que acontece ali que a gente chama de estágio de verão? Como você fica direto na empresa, esse é o momento que você vai desenvolver algum projeto para a sua empresa e você vai... tudo que você fizer desse projeto, você vai fazer um documento, né? O seu primeiro documento ali de validação do seu primeiro ano de faculdade. Então, seja qual for a necessidade da empresa, né? Existem alguns pré-requisitos para você poder submeter esse projeto para um estágio de verão, mas é basicamente isso. Então, você vai ficar ali só na empresa, você vai começar e terminar um projeto nesse período. Nos outros períodos, você alterna. Então, às vezes, você está na empresa e você faz várias funções. Quando você faz um módulo na faculdade, por exemplo, esse módulo eu fiz qualidade. Quando você for para a empresa, você vai trabalhar na qualidade. Esse módulo eu fiz toda a parte de tecnologia. Então, quando você for para a empresa, você vai ver
basicamente todas as tecnologias ali que tem na empresa, você vai fazer um relatório descrevendo. Então, é basicamente isso, tá? Aí depois, se vocês quiserem, a gente pode voltar e entrar um pouco mais no detalhe disso. O domínio de aprofundamento é um período que a gente passa daí só na faculdade, é um domínio que você quer se aprofundar dentro do seu mestrado. Então, eu, por exemplo, eu estou fazendo transformação alimentar e qualidade. Eu escolhi um domínio de aprofundamento, transição digital na indústria de alimentos, da concepção à execução. Esse domínio de aprofundamento, ele é sobre indústria 4.0, então ele é sobre toda a digitalização, né, os programas, tudo que é da parte informática, né, de informática das indústrias. Porque hoje em dia, muitas indústrias, né, estão migrando para sistemas de informática. Então, eu achei interessante e escolhi esse domínio de aprofundamento. E aí, depois desse domínio de aprofundamento, tem um período que a gente passa só na indústria, que é onde você vai fazer o seu relatório de fim de estudos. Esse relatório de fim de estudos, para nós, ele seria muito semelhante a um TCC, só que ele é um pouco maior, um pouco mais extenso, porque você vê ali que você tem meses para fazer, e são meses que você vai trabalhar só nisso na indústria. Qual que é o objetivo disso tudo? É que você saia desse programa, né, nessa alternância e estudando e trabalhando e meio que complementando ali os conteúdos da faculdade diretamente na prática, é que você saia desse programa um especialista nesse domínio que você está fazendo. Então, por exemplo, eu seria uma especialista em transformação alimentar e qualidade, é justamente isso. Aí tem. Pode passar, professora, vai ter um escritozinho em vermelho. Isso. Aí tem a questão, né? O que é um alternante? O que faz um alternante, né? O alternante, pessoal, para eu explicar para vocês, o alternante, ele não é um estagiário, tá? Mas ele é quase um estagiário do chefe. Como eu posso explicar isso? O alternante, ele não está no nível de um estagiário, existem estagiários na França, só que o alternante, ele é uma outra posição. Por quê? Porque como o alternante, ele é essa pessoa que vai se capacitar ali, que vai ter todo esse conhecimento técnico, ele precisa de um acompanhamento. Para isso, na indústria, existem pessoas designadas para acompanhar o alternante. Essa pessoa se chama responsável de aprendizado. Esse responsável de aprendizado, ele geralmente é um responsável de setor, um gerente de operações, que mais? Ele pode, enfim, ele é responsável por alguma coisa. Por exemplo, o meu responsável de aprendizado, ele é o responsável de operações de toda a indústria. Então, ele é o responsável de toda a produção da indústria, desde a recepção até a expedição. E essa pessoa, ela fica te acompanhando de perto, é ela que te orienta, é ela que te passa as suas missões, porque o objetivo é realmente você conseguir aprender com essa pessoa. Você está do lado dela, você acompanhar a experiência dela e você aprender como que essa pessoa trabalha, porque o objetivo é que no futuro você seja essa pessoa. Então, basicamente é isso que o alternante faz. O alternante, ele é pago, tá? E as empresas, elas pagam os alternantes também para estudar. Então, por exemplo, a ESA, ela é uma faculdade particular. E a empresa que eu trabalho, ela paga a mensalidade da faculdade para eu estudar lá. E isso acontece também com outras empresas que pagam outros alternantes para estudar. Interessante, né? É um negócio interessante para a empresa e para o estudante, né? Para o estudante, porque você tem a oportunidade de aprender, e para a empresa, porque ela está capacitando uma pessoa que pode, igual eu falei, crescer ali dentro e desenvolver a empresa. Pode passar, professora. Como que foi o processo seletivo de tudo isso, né? Igual eu falei, eu não conhecia a Lactalis antes
de entrar no processo seletivo e, enfim. Um dia eu estava navegando no Facebook e vi que o Facebook do professor Paulo, né, que é um perfil que eu sigo, tinha compartilhado um link com uma descrição que era vaga de mestrado na França. A princípio, eu tinha acabado de terminar o curso, né? Tinha acabado de me formar, eu estava trabalhando, eu gostava muito do meu trabalho e eu não tinha pretensão realmente de sair do meu trabalho ou principalmente de estudar no exterior, né? Mas, por algum motivo, me veio uma curiosidade que eu pensei, vou ver o que você precisa para você fazer um mestrado no exterior, né? Para você postular. Porque vai que um dia eu gostaria, né, de me postular para fazer um mestrado no exterior, enfim. Entrei, era o penúltimo dia para inscrição. Aí eu vi que precisava de uns documentos assim meio básicos, sabe? Tipo, diploma, currículo, uma carta de motivação do porquê eu gostaria de estar fazendo esse mestrado na França, né, na ESA, enfim, participar do programa. E também precisava de cartas de recomendação. Tudo isso em inglês, tá? Aí eu pedi para o professor Paulo, na época ele era ele foi meu orientador de TCC na UTFPR, e uma pessoa assim com quem eu tive várias trocas, né? Pedi uma carta de recomendação para ele, falei, olha, eu preciso que seja rápido e em inglês, porque a vaga tá fechando, tinha só um dia para inscrever. E eu pedi para minha chefe do trabalho da época. E eu mesma traduzi os meus documentos, né? Enfim, enviei esses documentos e depois de uns meses, eu não vou me lembrar ao certo quantos meses foram, eu fui chamada ali para uma primeira entrevista com a responsável de admissões da ESA, que é a faculdade. A ESA, ela faz o primeiro né? Ela faz a primeira triagem de candidatos e depois ela encaminha os candidatos que eles gostaram para a empresa. Eu lembro que quando eu fui fazer essa primeira entrevista, tá? Só para vocês terem uma noção, eu fiquei muito nervosa porque, assim, eu nunca tinha feito uma verdadeira conversação em inglês. Ia ser em inglês a entrevista. Eu tinha uma noção, assim, de escuta, de escrita e enfim, eu entendia muito bem, mas eu não, enfim, eu falava, né? Eu me considerava ali um intermediário para avançado, mas eu não era fluente. Então eu estudei o meu currículo e as coisas que eu precisava falar em inglês. Só que na primeira entrevista eu também não menti. Eu falei, olha, eu não acho que o meu inglês é um inglês fluente. Só que isso acabou não sendo um fator de desclassificação para mim naquele momento, porque o programa era em francês, então eu precisaria aprender francês de qualquer forma. Fiz uma segunda entrevista, depois disso passou um tempo também, fui encaminhada para a empresa, fiz uma segunda entrevista com a empresa e acabei sendo chamada, né? Aí fui chamada, foi muito rápido, com 2 meses depois eu fui para a França. Essa é uma foto da ESA, só para vocês terem uma noção. Ela fica em Angers, que é uma cidade lá da França, é uma cidade universitária. Tem uns 100 mil habitantes, mas é uma cidade bem funcional, tem tudo que você precisa. Pode passar. E, galera, o que eu queria compartilhar com vocês é como eu acho que a UTFPR contribuiu para a minha formação como profissional, contribuiu para eu estar, né, fazendo esse mestrado no exterior. Enfim, o que eu acho de tudo que eu vi lá dentro. Essa é uma frase que a gente sempre vê, né? Ensino superior público e de qualidade, mas realmente, tá? Isso é muito verdade. Tudo que a gente vê na UTF é um conteúdo de muita qualidade. Então, assim, a gente tem um conteúdo muito abrangente, nós vemos várias áreas. Nós não, o curso, né, de tecnologia em alimentos, ele não é um curso de engenharia, mas a gente não fica defasado em termos de conteúdo técnico, porque a gente vê tudo, a gente tem noções de cálculo, a gente tem noções de estatística, a gente tem noções de operações unitárias.
toda a parte de análise de alimentos, qualidade. Então, assim, nós temos um conhecimento que realmente é um conhecimento amplo e é bom, tá? É uma base sólida. Inclusive, eu sempre penso isso, né? A gente não tem as respostas de tudo e nunca vai ter, tá? Mas a gente sabe onde a gente pode procurar respostas. E a gente começa a ter essas noções na faculdade. Então, assim, eu acho que a qualidade do ensino que a gente recebe na UTF, sem contar o fato de que ela é pública, porque, igual eu falei, a faculdade que eu estudo na França é uma faculdade particular, não é pública. É muito, assim, assustador. Inclusive, os nossos professores na França, eles compartilham com a gente o tanto que uma pessoa que vem do Brasil, né, que fez uma faculdade, que se formou no Brasil, o quanto que é uma pessoa que tem realmente uma boa base, que se vê uma diferença entre os estudantes que foram formados no Brasil e os estudantes que são formados lá, porque nós temos uma base muito forte. O ensino superior do Brasil, especialmente o ensino superior das universidades federais, é muito bom, tá? E, claro, nós temos professores com quem a gente tem, né, uma troca muito grande e um bom aporte técnico. Então, por exemplo, o professor Paulo, que foi o meu professor orientador ali, ele me ajudou com várias coisas. Inclusive, ele fez essa carta de motivação, de recomendação para eu estudar lá. Então, com certeza, contribuiu para a minha aceitação na vaga, né? Então, são pessoas ali que estão muito abertas para nós, muito abertas para nos ensinar. Eu lembro que quando eu fazia meu TCC, eu precisava ir de sábado para a faculdade, porque eu trabalhava durante a semana, e às vezes era sábado, 10 horas da noite, eu estava na faculdade ainda, e ele ia na faculdade para ver se estava tudo bem, se eu já tinha terminado o experimento, e me ajudava ali com algumas coisas. Então, realmente a gente precisa aproveitar essas oportunidades que a gente tem. E aproveitar principalmente que tudo que a gente tem lá dentro é gratuito. Pode passar. E aí eu separei, né, alguns conselhos que eu daria para vocês, inclusive para mim mesma, se eu tivesse ainda na faculdade, que seria o primeiro e o mais importante de todos, tá? Não tenha pressa para se formar, mas invista em uma formação de qualidade. Por quê? Porque às vezes a gente entra na faculdade e a gente só quer terminar, só isso. E a gente não presta atenção no que está acontecendo. Ou às vezes também a gente acaba não pegando um estágio, não pegando um projeto extracurricular, porque a gente quer ir rápido. E na verdade, o que a gente tem que fazer, a gente precisa aproveitar esse momento para a gente aprender ao máximo, porque é ali que você está se formando como profissional. O diploma é muito importante, mas também é muito importante que você aprenda sobre tudo, porque você vai usar essas coisas depois no seu futuro. Uma segunda dica que eu dou que foi válida inclusive para mim, estude inglês. Mas não espere o seu inglês estar perfeito para você começar a tentar, se você tem interesse de ir para o exterior. Não precisa, tá? Comunicação é uma coisa que é uma necessidade, você vai fazer. Se você for para o exterior, seu inglês não for 100%, eu te garanto que você vai se comunicar, porque um jeito você vai dar. E muita coisa você vai aprender lá. O meu inglês, ele melhorou muito quando eu cheguei na França, porque eu precisei dele para tudo até eu aprender francês. Então, assim, não precisa esperar estar perfeito. E é muito difícil também a gente conseguir igualar o nosso inglês ao inglês americano, por exemplo, porque nós não somos nativos. Então, a gente precisa, às vezes, modular um pouco da exigência que a gente tem, até no quesito de pensar assim, mas eu não vou me candidatar porque eu não vou conseguir, porque meu inglês não é bom o suficiente. Não, se candidata, você não tem nada a perder. Não se limitar, né? Igual eu falei, não era uma coisa que eu pensava ir para o exterior e estudar, mas a gente precisa ter a mente aberta de saber que
nós podemos fazer muitas coisas, né? E a nossa área, a área específica de alimentos, ela é uma área muito grande. Ela é uma área com muitas possibilidades e você pode escolher várias vertentes dentro dessa área. Então, assim, eu gosto mais disso, mas não se limite só nisso. Procura ver um pouco o resto, porque para você ser um profissional mais polivalente e também saber que você tem muitas possibilidades com a área de alimentos, porque é uma área muito, igual eu falei, abrangente, né? E tem todo mundo. E lembre-se, né, que o processo ele também é a sua vida. Ou seja, viva também enquanto você está estudando, enquanto você está fazendo faculdade, enquanto você está trabalhando. Eu sei que é um momento da gente, né? Às vezes a gente esquece um pouco disso, porque é um momento um pouco louco na nossa vida. Eu falo isso por mim mesma. Mas não se esqueça de viver esse processo também. Aproveitar. Pode passar, professora. Aí algumas dicas que eu tenho para dar para vocês, se vocês se interessam de postular para mestrados no exterior, obviamente eu falo ali da França, né, porque é onde eu estou. Vocês têm alguns perfis, né, de Instagram. Então, por exemplo, o perfil Grupo OESA é a faculdade que eu estudo. Então, lá você pode conhecer um pouquinho a universidade, os módulos, as coisas, enfim. Esse perfil de Instagram, Carla na Gringa, ele é um perfil específico que ensina sobre mestrado em alternância na França. Então, ela sempre publica conteúdos relacionados a isso, ela tem cursos relacionados a como fazer para postular, para conseguir, enfim. Então, é um perfil bem legal também. Ali, os perfis de LinkedIn, eu tenho a Marie, que é responsável de admissões na ESA, que foi, inclusive, a pessoa que fez a minha primeira entrevista. E o segundo perfil é a Lina. A Lina, ela é responsável de talentos do Grupo Lactalis Mundo. Então, ela sempre posta também todas as oportunidades que tem relacionadas ao grupo. Às vezes não são oportunidades na França, mas tem muita coisa rolando, né? Igual eu falei, é um grupo muito grande. E ali os dois perfis do professor Paulo, porque foi por ele que eu encontrei a vaga, né? Então, ele sempre posta bastante coisa, tanto no LinkedIn quanto no Facebook. Então, é uma oportunidade ali de você conhecer o que tem de disponível para vocês, né? Porque eu acho que ele tem contatos que pedem para ele divulgar as vagas e tal. Inclusive, eu, ano passado, mandei para ele divulgar a seleção do EFA desse ano, né? Agora já chegaram lá os novos EFAs, mas ele divulgou, ele compartilhou para mim. Então, é isso. Pode passar. E é isso, gente. Essa é uma apresentação, igual eu falei, bem rápida, talvez até um pouco confusa. Se vocês tiverem dúvidas, não tenham vergonha de perguntar. E a gente volta e eu esclareço mais, porque também é um pouco difícil para mim, né, apresentar. Isabela, muito obrigada pela explanação. Já respondeu várias perguntas que a gente preparou, mas, de todo modo, agora a gente abre para perguntas. Eu vou pedir para quem tem interesse em fazer uma pergunta, levantar a mão, e aí, conforme a mãozinha vai levantando, eu vou chamando as pessoas, tá? Tá bom, eu espero você chamar, então, porque eu... Mariane, primeira que levantou a mão, pode falar. Boa noite. Você teve que fazer algum teste de proficiência, tipo DELF, DALF, para conseguir o mestrado? Sim, não como requisito de seleção, tá? Esses testes de proeficiência eu precisei de 2. Eu precisei do TFI, que é o teste de francês internacional, e do TOEIC, que é um teste de inglês. Mas assim, eu participei desses testes, inclusive o TOEIC eu não participei ainda, lá na ESA, porque é um requisito da universidade a validação desses 2 idiomas para você ter o seu diploma. Mas assim, por exemplo,
você tem até o fim desses 2 anos para você validar. E os primeiros testes, então, tanto o seu primeiro TFI quanto o seu primeiro TOEIC, é a universidade que paga. Por exemplo, eu fiz o TFI, né, em setembro do ano passado. Eu fiquei 3 meses, tá? Para vocês terem uma noção, ali estudando francês. Eu fui para a França mais cedo para estudar francês, porque todo o mestrado, igual eu falei, é em francês, então precisava aprender. E, inclusive, o curso de francês ele foi ofertado dentro do programa, então eu não paguei. E eu validei, né? Porque esses testes, eles são muito semelhantes, eu acho até engraçado, ao teste de língua portuguesa do Enem. Então, assim, é muito você saber fazer, mas como eu tinha, acho que, estudado tanto para fazer o Enem, eu meio que tinha alguns macetes ali para fazer os testes, então foi tranquilo, sabe? Apesar de ser cansativo. Mas você valida lá, não é um requisito do processo seletivo. Entendi, obrigada. Muito bom. Eu vou fazer a próxima. Você explicou bastante, né, que você foi só com o inglês, aprendeu o francês lá. Agora conta para nós, para a gente, como é que foi se adaptar à cultura francesa? Como que foi para você sair do Brasil? Ó, você saiu do interior, daí tu veio para Londrina, do interior do Paraná, daí você veio para Londrina, daí tu deu um salto, né? Para outro país. Conta para nós sobre isso. Então, eu não sei dizer, né, muito assim, mas eu acho que é força de vontade, tá? Porque assim, eu particularmente, quando eu decidi ali que eu ia fazer a área de alimentos, eu sabia que eu ia precisar sair da minha cidade, porque não tinha ensino superior aqui em Jacarezinho da área. Então, assim, eu conheci uma pessoa que estudava na UTF-PR, que me falava muito bem da UTF, então eu decidi postular para a UTF, porque Londrina não era tão longe assim da casa dos meus pais, né? E depois disso, quando eu comecei a participar desse processo seletivo para ir para a França, igual eu falei, foi muito despretensioso, porque não era uma coisa que eu estava procurando realmente até eu encontrar. Eu achei e eu acabei me inscrevendo. E quando as coisas começaram a evoluir, eu falei assim, é uma grande oportunidade, eu não posso dizer não para isso, porque é uma oportunidade para a vida, né? Só que eu fui quebrando alguns paradigmas da minha cabeça, porque eu sabia que ia ser difícil quando eu chegasse lá. E não é fácil, realmente. Se eu falar que é fácil, eu vou mentir para vocês. Quando você vai para um outro país, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que quem está saindo do seu país é você. Então você não vai chegar lá e você não e encontrar a sua cultura, encontrar as coisas com que você, sei lá, sabe, tipo assim, o brasileiro é muito caloroso. Você não vai encontrar esse tipo de pessoas lá. Mas se você tiver aberto realmente ao processo, se você for uma pessoa resiliente, né, de falar assim, não, eu vou tentar até eu conseguir, dá certo. Então, assim, os franceses, eles têm uma fama de ser muito fechados. Realmente, eles são fechados no primeiro contato. Mas, se você conseguir ali manter uma relação, você vai fazer um amigo, isso é certeza. Eu tenho, assim, pessoas lá que são muito queridas, que me acolhem, inclusive que cuidam de mim. Então, assim, se eu tenho algum problema, alguma coisa, são pessoas que conhecem o sistema, porque são franceses e que me ajudam. Então, assim, igual eu falei, sozinho você não fica, né? Porque a comunicação, a socialização é uma necessidade básica do ser humano. Você vai conseguir, só precisa ser cabeçudo e ficar tentando. Legal, obrigada, Isabela. Isadora? Oi, tudo bem? Oi. Eu queria saber o que você mais gostou sobre a Universidade da França, assim. Quais foram as diferenças que você mais sentiu em relação aos professores, à estrutura? O que você tem a dizer? Então, o que eu mais gostei, tem várias coisas, tá? Uma das coisas igual eu falei, é um módulo de alternância. Isso para mim já é maravilhoso, porque todo o período que eu fiz a faculdade, igual eu falei, no segundo semestre da faculdade eu entrei num estágio e eu nunca mais parei de trabalhar, então é muito pesado. Quem trabalha e estuda sabe que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, ter jornada dupla,
é muito pesado e é cansativo e às vezes exaustivo, inclusive. Então, assim, esse módulo, né, de você ficar alternando, ele permite que você tenha um aprendizado um pouco mais tranquilo, que não é uma coisa assim que tu precisa se exaurir o tempo todo para você conseguir fazer. Então, você faz um mês na faculdade, você tem uma jornada normal na faculdade, você faz um mês no trabalho, você tem uma jornada normal no seu trabalho. Não quer dizer que não é difícil. Eu só acho que você consegue conciliar melhor os dois aprendizados, e isso, para mim, ele é o principal diferencial desse programa. Eu acho que, assim, eu tenho muito mais tempo para me desenvolver como profissional, para me desenvolver como acadêmica. Eu consigo ter notas melhores, inclusive, mesmo sendo em francês, as minhas notas são muito boas, porque eu consigo acompanhar com muito mais facilidade, não é como se estivesse passando por cima de mim, sabe? Então, isso para mim eu acho que é a principal coisa assim, que eu gosto do sistema. Agora, da faculdade, a ESA, ela é uma faculdade que ela tem uma base de engenharia muito forte. Então, assim, eu tive aulas, por exemplo, de tratamento de dados que eram coisas que eu nunca tinha visto na vida e que eram muito boas. Eu nunca tinha rodado o R, que é um programa de tratamento de dados, né? E assim, eles ensinam você a fazer partindo do zero mesmo. Então, eu, por exemplo, a partir do zero para mim foi ótimo. E você consegue se virar muito bem sozinho, tá? Então, por exemplo, depois eu usei isso para outras coisas, para outras finalidades. Então, essa parte de engenharia deles também é muito boa, e para mim foi muito bom também, porque como eu fiz a tecnologia, era uma coisa que eu não tinha visto, só que minha amiga que fez engenharia no Brasil também não tinha visto, tá? Então estava todo mundo no mesmo barco. Muito bom, obrigada, Isabela. Agora, Isadora. Agora, Daniel. Oi, boa noite, tudo bem? Olá. Então, eu queria saber em relação, né, à questão da moradia, como é que foi para você, tipo assim, para viver lá, quem que pagava? Era o próprio negócio que pagava? Como é que foi exatamente? Tá. Então, o programa EFA, especificamente, tá? Ele é um programa que, como a empresa ela te contrata para você ir, ela te manda com um suporte muito maior do que se você fosse sozinho. Então, eles pagam, tá? Todo o processo, eles pagaram toda a minha documentação, eles pagaram a minha viagem, e também tinha uma pessoa na universidade que fazia todos os trâmites administrativos para nós, e essa mesma pessoa ela era responsável por procurar uma família de acolho para nós. Essa família de acolho ela é para os 3 primeiros meses onde você está estudando francês. A ideia de você ter uma família de acolho é você chegar lá, ser induzido a falar francês, né, praticamente forçado, porque eles se comunicam em francês, e também para você imergir na cultura. Então, a família de acolho, ela te apresenta alimentos, né, tipo, isso aqui é uma comida tradicional da França, hoje nós vamos num evento que é tradicional da França. E isso tudo foi a empresa que arrumou para a gente, tá? A gente não precisou se preocupar com isso no primeiro momento. Inclusive, a gente recebe um salário desde o primeiro mês, só que no começo, a parte de aluguel, ela não vinha para nós pagarmos a família. A família ela era paga diretamente pela empresa e esse aluguel ele era descontado do nosso salário. Porque, como eu disse, era a empresa que tinha achado. Depois, esses 3 primeiros meses, fica a seu critério. Só que você estando lá é uma outra realidade. Você consegue ver as coisas. Então, eu me interessei por essa moradia. Tu vai, tu visita, você faz um contrato, a universidade te ajuda a procurar, igual a ESA, ela tem uma seção, né, vamos dizer assim, que é só para alunos internacionais, tá? Não só do EFA. Ela recebe muitos internacionais de outros programas também. E eles ajudam com tudo isso. Então, assim, se você vai procurar um apartamento, tu vai lá, fala assim: olha, estou procurando um apartamento. E essa pessoa que é responsável pelos internacionais, ela vai te ajudar com isso.
Não sei se eu... É outra coisa mesmo, então, né? Imagino, uma situação bem diferente, né? Justamente esse é o motivo pelo qual eu fui, tá? Porque como foi meio de última hora, entre aspas, eu não tinha toda uma preparação para ir. O fato deles estarem dando suporte foi essencial para eu tomar a decisão, porque, vamos ser sinceros, que sair do país não é uma decisão assim, que você toma assim, você precisa pensar. Como tinha todo esse suporte, foi muito mais fácil para mim. Porém, se você não tiver esse suporte, também não é impossível. Só que daí você precisa de mais tempo, porque você precisa se organizar para fazer isso, né? Só que no programa específico tem essa facilidade e na ESA também, porque daí tem o programa de acolho a estrangeiros. Então, eles fazem todo um processo de acolho, é bem interessante. Ai, Jesus. Ah, tá, entendi. Tá bom, obrigado por explicar. Obrigada, Daniel, pela colocação. Tá chegando ao fim o nosso tempo, mas eu ainda vou fazer mais 2 perguntinhas de curiosidade. A primeira é como que tá a tua relação de questão técnica mesmo? Você disse que tem várias pessoas de diversos lugares do mundo fazendo esse mesmo programa que você está. Como que é o conhecimento, tanto na questão da cultura quanto na questão do conhecimento técnico, porque você já colocou que o teu conhecimento técnico da UTF foi uma boa base, ou Sim. é uma boa base para você estar lá. Como que é dos outros lugares? É bom também, eu acredito, assim, nós, é legal porque são várias culturas, né, a minha turma, eu acho que tem pessoas de 9 nacionalidades, então você consegue ver mais ou menos as diferenças que existem de um lugar para o outro. Mas, assim, eu acho realmente, e não só eu, como os meus 2 amigos brasileiros que foram comigo, a gente sempre conversa sobre isso, a qualidade do ensino superior que a gente tem, porque a gente não acredita. Tipo, acho que quando a gente tá no Brasil, tem um termo assim que o pessoal fala que é a cultura do vira-lata, né? Você achar que tudo do exterior é melhor. E mesmo em relação às outras culturas, não falando que meus colegas não têm uma excelente base, eu acho que eles são muito bons também, mas eu acho que o nosso, ele ainda é uma base assim mais abrangente. Eu acho que tem coisas que a gente vê que eles não veem, porque eu acho que quando eles escolhem fazer uma faculdade lá, é uma coisa bem específica daquele conteúdo. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que veio da Índia, que inclusive ela mora comigo lá, a gente divide uma casa. E a graduação dela é leite. Então, é tudo da parte de leite. Essa é a graduação dela. Ela é muito boa na parte de leite, muito melhor do que eu. Mas em relação aos outros conteúdos, né, acaba ficando um pouco. Mas assim, ela é muito estudiosa, então a gente troca muito isso. Mas é o que eu falei, eu acho que o nosso, assim, do Brasil, para mim, é um dos que eu identifico como os melhores. Em questão de variedade, de amplidão do conhecimento, é um dos melhores. Muito legal, isso é muito importante, né? Porque a tendência é a gente, é o que você falou, é menosprezar. Nós somos um país em desenvolvimento, então Sim. o que vem lá de fora está muito melhor que a gente. E aí Sim. a gente entende que não, que a gente está em paridade, né? E essa coisa do brasileiro também, de saber um pouco mais de tudo, né? E não tá tão focado. Tem pontos positivos e pontos negativos, mas existe esse ponto positivo de você estar mais aberto, né? A Sim. diferenças. Realmente bem interessante, né? A gente não tem muito essa noção. Eu desenvolvi lá fora, né? Eu vi isso na prática, mas é bem legal. E por fim, Isabela, assim, da minha parte, não sei se vai vir mais alguma pergunta, porque a nossa ideia não é deixar isso muito longo a ponto das pessoas cansarem. A gente quer deixar sempre todo mundo com um pouquinho aí da atrás da orelha para ir atrás, para buscar, para a gente vir numa próxima conversa. Você acha que tem. Você não tinha nenhuma vontade, que nem você falou assim, nenhum sonho de ir para fora, mas aconteceu e você está aí. Agora, você acha que
Você tem vontade de permanecer? Como é que são os seus planos? E você vê, supondo que você fala, olha, eu adorei aqui, eu quero permanecer aqui. Você acha que tem lugar para quem é estrangeiro do lado continuar aí? Tem. Se é que assim, tá? Eu não tenho, no momento, eu não tenho a opção de continuar, porque como a empresa ela paga todo o processo, igual eu falei, é tudo, desde os trâmites administrativos, a documentação, tudo. Eu tenho um contrato assinado com eles para voltar para o Brasil em 2025, em outubro de 2025, né? Depois que eu terminar esse mestrado. E eu vou trabalhar com eles como especialista de processos lá no Rio Grande do Sul, numa das filiais que eles têm lá. Então, assim, eu não tenho essa opção de ficar lá, porque é a Lactalis Brasil que paga para eu estar lá. Então, eu tenho que voltar e trabalhar um pouco com a Lactalis Brasil. Só que existem vários ex-EFAs da Lactalis, por exemplo, que voltaram depois desse período, né? Porque acabam acostumando, acabam gostando. E assim, sim, tem muito espaço para brasileiro no exterior, porque, igual eu falei, nós somos de uma qualidade, a gente vem de uma qualidade de ensino muito boa e a gente é, entre aspas, pau para muita obra, né? A gente tem muito conhecimento e a gente consegue resolver problemas, tem pensamento crítico. Então, assim, se você tem interesse de postular e de ir, de fazer, tem vaga e tem chance sim, né? A questão é idioma, tá? Idioma é muito importante e força de vontade, igual eu falei, não é a mesma coisa, você não está no seu país. Não quer dizer que não seja bom, para mim é ótimo. Eu acho que, inclusive, se eu tivesse a oportunidade de ficar, eu pensaria sim em ficar, porque é excelente, né? É uma outra vida, são outras coisas que você vê. Não que eu não ame o Brasil, eu estou de férias agora no Brasil e eu estou muito feliz de estar aqui. Mas são coisas muito diferentes, né? Então, assim, vai de cada um. Mas oportunidade tem muitas. Muito bom. Mas alguém tem alguma colocação, alguma pergunta para Isabela? Vamos, tem que tirar tudo dela aqui, que ela está disponível para nos Sem tirar dúvida. as dúvidas, né? Olha, eu agradeço, Isabela, muito pela sua disponibilidade, preparar esse material aí. A gente sabe que você está agora, né, de férias, Tô curtindo, de e férias, aí a graças gente a Deus. chama, vamos trabalhar mais um pouquinho. E vim aqui É conversar muito com a bom gente. para mim poder falar com vocês, poder falar com o pessoal da minha antiga universidade, poder dizer que é possível a gente fazer muitas coisas e dar um gás, né? A minha ideia inicial era assim, dar um gás em vocês, galera, porque nossa área é muito boa. Explorem isso, porque vocês têm tudo um mundo aí pela frente. Legal. Então, parabéns, Isabela, pela coragem, Obrigada. né, de parar e falar, nossa, deixa eu ver esse mestrado aqui lá e como é que é, e ter ido, né, e ter estudado outra língua, né? O inglês é o que você falou. A gente hoje em dia, ainda mais hoje em dia, dá para ir atrás e estudar. O francês está muito fora, né, do nosso contexto. Então, você Muito ter fora, muito ido específico. e estar, né, querendo ou não, você hoje representa a nossa instituição lá, né? Quando a gente sai, você não é só a Isabela, você é a Isabela da UTF do Brasil, né? Você representa a nossa instituição, você representa o nosso país, então, assim, meus parabéns por essa garra, por essa coragem, né? Eu também fico feliz, a gente fica feliz porque a Isabela sempre foi uma excelente aluna, muito esforçada, né? Sempre fez estágio junto, então sempre teve já naturalmente essa questão do bom senso, senso crítico, e a gente fica muito feliz por você estar galgando mais esse caminho. Pessoal que está aqui, está na listinha aqui das mensagens, deixa eu pegar. Não sei se está aparecendo para vocês o questionário.
Eu vou pôr de novo aqui. Tem um docs para vocês colocarem o nome e os dados de vocês, para quem está aqui nesse momento, a gente fazer o certificado de participação, né? Mas depois a gente trabalha em cima desse vídeo e coloca no YouTube para outras pessoas que não puderam comparecer possam assistir, né? E curtir e ouvir um pouquinho mais aí. E a gente incentivar os alunos, né? A ter essa coragem aí e sair. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos que entraram e participaram e colaboraram, né? Teve uma intercorrênciazinha aí no início, mas acho que deu tudo certo no fim. Tá tudo ok. Muito obrigada, Isabela, pela sua disponibilidade de tempo. E é um prazer muito grande e é muito gostoso a gente ver. Toda vez que eu vejo um aluno voando, é sempre uma satisfação do professor, né? Sim, sim. Obrigada a vocês pelo convite e pelo espaço, e obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. Obrigada, Isabela. Tchau. Tchau, pessoal. Não esqueçam de preencher só o questionário. Vou desligar um pouquinho.